Então o Bitcoin ainda está enfrentando um grande nível de resistência aqui em 24.300. Não obtivemos uma confirmação acima de 24.300 em nosso vela de 4 horas. Você pode ver, temos uma rejeição de 24.300 para os atiradores de elite desta atualização de sábado. Fico feliz que você esteja sintonizado hoje porque temos muito o que conversar sobre hoje. Eu estou aqui com o Airp e até agora o que estamos vendo durante o fim de semana é que o Bitcoin não está conseguindo chegar acima de 24.300. Até agora, nas velas de hora em hora, recebemos várias confirmações horárias acima desse nível de resistência, mas nenhuma vela completa de 4 horas ainda acima de 24.300. Então este ainda é um nível de resistência muito importante e crítico para o Bitcoin que estamos enfrentando atualmente e, no gráfico de 6 horas, observe como ainda não vimos institucional pressão celular e, portanto, esse movimento está atualmente contínuo com baixo volume e, portanto, observe como também estamos testando a resistência desse canal como suporte aqui em 23.760 Jorge. Eu gostaria que você falasse sobre suas linhas de aranha porque eu sei que você também é. No seu gráfico, está testando um grande nível de resistência. Vamos falar sobre como o Bitcoin está reagindo a essa área extremamente importante. Eu vou em frente mudar para a sua tela porque eu quero que você fale sobre esse nível de resistência porque no seu gráfico não cruzamos acima do nível de resistência e não houve nenhuma confirmação acima da sua linha de aranha. Com certeza. Bem, obrigado Naem. É um prazer aprender com você e compartilhar meus pontos de vista, é claro, e você sabe disso. Linhas de aranha têm 5 anos, como mencionamos, e eles são muito significativos. E a linha exata da aranha que estamos cruzando agora, estamos no gráfico diário que você poderá ver e eu chamei isso. Você vai ver essa vela diária olhar para aquele pavio, quero dizer, sempre que já chicoteamos assim no dia a dia e o que é engraçado é porque eu pensei que na verdade essa vela eu fui enganado um pouco porque eu vi essa vela quase tocou a linha da aranha, então eu fiquei tipo ok, quase tocamos aqui. Então este é provavelmente o topo local, mas na realidade a coisa sobre Bitcoin e eu quero que vocês todos assistindo isso precisam escrever isso, é a coisa mais profunda que eu já fiz ouvido quando se trata das previsões imediatas de curto prazo do preço do Bitcoin é que o Bitcoin sempre fará o que você acha que não vai fazer. Antes que ele acabe fazendo o que você sabe que vai fazer isso geralmente se você acha que o preço vai cair bem, então adivinhe o que ele vai bombear e depois desperraram se você acha que é apenas indo para você sabe ou vice-versa certo você não pensa muito desculpe não precisa de muita explicação sobre isso, então a coisa toda é sim isso, linha de aranha, não a cruzamos. E este aqui, então nós acertamos uma vez, indiscutivelmente 2 vezes 3 vezes, mas também é um longo prazo, porque lembre-se de que o suporte anterior se transforma em resistência e se seguirmos isso de volta, eu realmente circulei no meu gráfico aqui, acabou chamando esse suporte perfeitamente. Vai em frente e exclua-o lá para que você possa vê-lo. Mas olhe para aquele literalmente perfeitamente chamado de perfeitamente chamado isso aqui perfeitamente remonta a 2018 e por isso é muito importante agora que entendamos o que está acontecendo e eu simplesmente não vou ficar muito otimista até. Somos capazes de cruzar acima dessa linha e o mais louco é que quando chegamos a um destino, imediatamente voltamos. Naem. Vou fazer uma pergunta olhando para esta corrente vela diária e esse pavio bem aqui atingindo exatamente nossa linha de aranha. Você não pode inventar isso. Exatamente para a nossa linha de aranha você sabe o que você acha sobre isso bem, eu acho que isso foi. Sim, essa foi a principal razão pela qual eu queria ir ao ar hoje. Porque eu vi sua linha de aranha e o fato de que nós a testamos imediatamente e fomos rejeitados nos prazos menores e então eu achei isso muito interessante de ver e sabemos que os fins de semana são os mais manipulados. E então eu não acho que foi uma surpresa para nós ver esse pavio no lado positivo, mas temos que nos questionar sobre se isso é ou não uma verdadeira fuga acontecendo no fim de semana ou não. Você sabe. Então eu acho que nas próximas 24 horas nós realmente teremos algumas respostas aqui porque temos um novo fechamento mensal de velas. Temos um novo fechamento semanal de velas e nova vela semanal abrindo uma nova vela mensal abrindo e, portanto, estou muito confiante de que veremos algum tipo de volatilidade que já estamos vendo e até agora esta vela mensal para Bitcoin está presa entre
19.798, a alta histórica anterior de 2018 e 24.300. Então você sabe que vamos chegar um pouco acima disso, vamos chegar perto abaixo. Eu acho que, neste ponto, é bem provável que fechemos abaixo dele. Mas isso não significa que, à medida que o domingo e a nova vela mensal se abrirem, não veremos volatilidade para cima para penetrar algumas metas de preço mais altas apenas com base em como os mercados de ações fecham a semana com força. Então você sabe que eu acho que ainda é importante porque 24.300 nós quebramos acima disso em velas de hora em hora. Tivemos confirmações completas e eu continuei dizendo que estávamos esperando por confirmações de velas de hora em hora e 4 horas. Não recebemos uma confirmação de vela de 4 horas acima de 24.300. E no seu gráfico nós não chegamos nem acima do nível de resistência. Estava apenas absorvendo a linha da aranha e uma rejeição imediata. Então eu chamaria que você sabe que você sabe. Não foi certamente uma vitória para os touros nos ursos, ainda que você sabe que ainda estamos enfrentando uma grande resistência ao Bitcoin que é bastante clara, e alguém no chat mencionou que o Ethereum não está subindo agora. Então talvez estejamos vendo algum Ethereum se mover para o Bitcoin para manipular o preço durante o fim de semana. Quem sabe? Mas o que sabemos é que ainda estamos enfrentando uma grande resistência para o Bitcoin. Não temos uma confirmação bearish ainda. Sim. Há alguém no chat que disse: remova todas as velas, desenhe linhas aleatórias e você verá que elas serão respeitadas. Especialmente quando você tem tanto zoom, que é completamente falso. Isso é completamente falso. Na verdade, se você desenhar linhas aleatórias, você verá o que quero dizer, e se você quiser fazer seu próprio experimento, desenhe linhas aleatórias e então me mostre. Então você sabe que podemos falar sobre isso, mas como você pode ver, quero dizer, eles estão apenas sendo respeitados como loucos, e você sabe que tudo o que me importa é se eu estou ganhando ou se estou perdendo, e agora estou ganhando. Então vocês sabem que vocês podem se divertir desenhando linhas imaginárias. Tudo bem para mim. Vamos ver o que mais temos aqui. Ok. Chegaremos a algumas perguntas mais tarde. Então a coisa toda é que eu queria apenas mostrar a vocês isso no diário, também no semanário. E muito interessante também. Nós somos uma coisa que vou dizer é que também estamos acima da média móvel de 200 semanas. Pode ser um pouco difícil de ver, mas isso aqui, essa média móvel verde chegando, você pode ver que estamos bem acima da média móvel de 200 semanas. Então é isso. Boas notícias para os touros. Mas no que diz respeito ao diário, eu simplesmente não estou gostando da maneira que eu vejo isso. Realmente nossa última esperança de apoio é o topo deste canal paralelo à direita. Então esse canal paralelo é amarelo. Essa realmente é a única coisa que está nos segurando agora. Então se fôssemos vir abaixo disso, então você sabe que definitivamente poderíamos ver agora, pessoal. Eu não estou dizendo que isso vai começar a afundar como um louco. Tudo o que estou dizendo é que acho que poderia haver espaço possível para pelo menos a abertura semanal, o que nós colocaria em torno 22,5. Então eu acho que é isso que vai acontecer. E você sabe, quando olhamos para os prazos mais baixos também, quero dizer, olhe para essas 4 horas. Essas 4 horas são apenas está fazendo tudo o que pode para se manter nessa linha muito crítica. Mas está tendo dificuldade, você sabe, se continuarmos a fazer máximos mais baixos a partir deste ponto e, obviamente, sim, vamos cair. O de que eu acredito que está congelado agora, mas eu quero tocar nele muito rapidamente, que é que quebramos essa crítica. Você sabe, eu nem diria que é tão crítico. Mas nós quebramos o primeiro fadigan que está bem aqui nesta linha branca. No diário. Mas você sabe que há muita confluência com a abertura mensal neste nível em 104.223. E então você sabe que podemos voltar para esta área, fazer um novo teste e um salto e ainda ser considerados otimistas, porque também temos esse longo prazo. Linha horizontal que sempre foi respeitada, então é a resistência anterior. Todos sabemos que a resistência anterior se torna um novo suporte, assim. Parece ser um cenário possível. Agora eu acho que poderíamos olhar para coisas como futuros e tudo mais. Vamos passar por isso bem rápido. Eu vou te dar minha opinião. Então SMP, você sabe o top duplo aqui. Vamos ver se ele pode fazer isso. Futuros Nasdaq. Então você sabe, a mesma coisa mal fez com que não tivesse muito volume. Futuros de Bitcoin. Nós temos uma lacuna que me bem aqui, obviamente, bem aqui, em torno da faixa de 28.000 mais, mas vamos ver se podemos preenchê-lo e depois vamos dar uma olhada em algumas outras partes giratórias.
Nós temos o dólares. Então é tudo praticamente a mesma coisa que você pode verificar o que o Japão está fazendo. Então eu acho que vai acabar acontecendo. Eu acho que o que acontece com o Japão também vai acabar acontecendo aqui. Quero dizer, você pode ver como está começando a ficar vermelho. Perdemos a abertura semanal e definitivamente temos espaço para a abertura mensal no que diz respeito ao Japão. Mas nós também temos Bitcoin versus espião. Então isso também não parece muito bom. Você dá um zoom aqui, você pode ver o que estou falando. Também enfrentando resistência. Euro versus dólar. E então também Nasdaq, certo? Que eu acredito que Nayan disse que o Bitcoin segue mais de perto o Nasdaq em vez de SP, correto? Então fizemos um maior baixo, mas uma coisa que eu quero salientar também com o preço do Bitcoin é que, com os mínimos mais altos. Ou desculpe. Não mínimos mais altos, mas altos mais altos. Você pode ver aqui. Neste top duplo, adivinha o que fizemos uma alta mais alta neste top duplo e o preço ainda não está bem. Aqui está o topo, aqui está o topo. Este é um pouco mais alto, assim como este. E eu ainda acho que poderíamos ter algum espaço para o lado negativo. Eu não acho que vai desperrar como hardcore. Pode, mas eu definitivamente estou pensando que a abertura semanal seria um bom reteste antes de continuar para o lado positivo. Então isso é realmente tudo que eu queria dizer. Alguém mencionou algo sobre o Ethereum, porque a teoria de não subir bem porque literalmente já subiu muito e para mim parece que poderia até subir ainda mais. Na verdade, isso não é muito. Isso não é um grande recuo para mim. Então, eu acho que pode até chegar a 2000, antes de começar a ver mais resistência. Então é isso que estamos vendo, caras, e eu vou deixar Nayan tirar isso daqui. Mas eu só queria cobrir isso e você sabe, olhe para esta vela diária. E realmente, como eu disse, a única coisa que está realmente nos segurando é isso aqui. Essa linha amarela. Então vamos ver o que acontece. Mas obrigado. Você tanto Joe, tire algumas perguntas ou compartilhe qualquer coisa que você queira compartilhar, e sim, nós definitivamente responderemos algumas perguntas e eu realmente aprecio que você nos mostre seu gráfico lá, porque realmente você sabe que mostra muito lá que testou a linha da aranha e foi imediatamente rejeitada até agora. Então você sabe que é um destino final. Acho que a vela diária de hoje será extremamente revelador, porque esta é a primeira vela diária que está começando a realmente testar esse nível de $24.300 e assim podemos ver essa vela diária se transformar em outra coisa. Mas o que sabemos com certeza é que temos uma abertura mensal, chegando aqui em breve. O que significa que esta vela mensal vai fechar e assim. Agora temos uma vela de indecisão. A vela semanal, muito interessante que você puxou isso, Joji, porque você pode ver que temos praticamente um espelho das velas semanais da semana passada, apenas o oposto, onde o corpo está na faixa mais alta para fechar versus a faixa inferior, mas ainda estamos praticamente dentro da mesma faixa de preço da semana passada e você pode ver claramente isso com o SP500. Se realmente puxarmos a vela mensal, observe como a vela mensal fechou dentro do mesmo intervalo do mês passado e assim você poderia apenas considere isso, você sabe, pelo valor nominal, ação lateral do preço nos últimos 30 dias que vimos nos mercados de ações. Acontece que fechamos na faixa superior da vela mensal em vez de fechar na faixa inferior e então você sabe que a vela mensal SP500 foi certamente um sinal de indecisão. Nada realmente aconteceu nos últimos 31 dias para o SP500 porque ficou dentro da faixa de velas do mês anterior e pelo preço do Bitcoin você pode veja que está mostrando muito mais fraqueza com esta vela mensal porque ela não conseguiu recuperar parte da vela mensal do mês passado, mas ainda está dentro do mesmo preço. Intervalo como a vela mensal do mês passado simplesmente não está funcionando tão bem e isso está claramente definido no gráfico Bitcoin contra a espionagem. Então eu diria que você sabe, no fim de semana passado vimos os mercados de ações fecharem forte, vimos o Bitcoin bombear um pouco no fim de semana, mas mesmo que os mercados de ações tenham formado novos máximos de consolidação no último fim de semana, o Bitcoin não conseguiu fazê-lo e começou a ter um desempenho inferior. Isso também foi quando Elon Musk anunciou que a Tesla descarregou 75% de sua posição spot Bitcoin. Então poderíamos dizer que sim, os mercados de ações fecharam fortes, mas o Bitcoin ainda está com desempenho inferior ao SP500, o que significa que pode não ver uma quebra completa acima de 24.300. Eu acho que isso ainda está em cima da mesa e é por isso que as próximas 24 a 48 horas
serão as mais críticas, porque se vamos ver um rompimento, devemos vê-lo antes que os mercados de ações abram, ou pelo menos os mercados futuros abrem amanhã e, portanto, se não conseguirmos esse rompimento e, em seguida, os mercados de ações e os mercados futuros se abrirem e começarmos a ver alguma liquidação nos mercados de ações ou fraqueza nos mercados de ações que poderia significar problemas para o Bitcoin e, em seguida, isso poderia abrir essa porta como você disse Joxi para descer para esta abertura semanal primeiro, que é em torno de 22.600, e então potencialmente até descer mais para formar outra baixa mais alta. Então quem sabe nós definitivamente ainda estamos enfrentando resistência tanto quanto queremos chamar isso, você sabe? Saindo agora no gráfico de 4 horas, não obtivemos nenhuma confirmação completa de velas de 4 horas acima de 24.300, o que significa que ainda não temos uma fuga confirmada e agora fui empurrado de volta para essa faixa apertada e, portanto, vamos continuar monitorando o preço do Bitcoin, mas nenhuma confirmação de uma quebra ainda, então tenha muito cuidado com as posições longas alavancadas no meu opinião e, de fato, para aqueles que assumem posições vendidas dentro desta faixa aqui em 24.000, certifique-se de que você ainda tem esses stop loss apertados, mas talvez não os coloque nos livros de pedidos e espere por confirmações de velas para implantar esses stop loss porque você sabe que eu sei que algumas pessoas podem estar tomando uma posição curta aqui em 24.000 com um stop loss muito apertado logo abaixo de 25.000. Mas você sabe que uma posição longa aqui, eu diria que é provavelmente a mais arriscada porque seria difícil configurar um stop loss em qualquer lugar, porque realmente a abertura semanal é apenas o suporte do próximo nível. Se perdermos essa área aqui em 24.000 e, portanto, esse é um cenário de queda de cerca de 4% lá, então a posição comprada não seria a favor aqui. Tenha muito cuidado. Agora, se obtivermos confirmação de vela de 4 horas e uma fuga, agora podemos falar sobre 28 mil dólares americanos e um potencial impulso até esse nível e isso preencheria essa lacuna de CME potencialmente também. Então esse é o cenário positivo se pudermos obter confirmações de velas de 4 horas, como sempre procuramos aqui no canal do Atirador. E vejo que temos Michael em nossa transmissão ao vivo Swampegator. É bom que vocês quebrem o botão curtir para o algoritmo do YouTube se vocês apoiarem esse conteúdo pessoal e talvez nós responda a mais uma pergunta aqui no Overdiz Snipers. Diz que aposto que Rosa tirou um short do topo. Eu posso ou não estar em breve agora. Isso é tudo que eu quero dizer. Eu posso ou não ter chamado todos os despejos que tivemos desde que entramos neste canal. Sim, quero dizer, Bitcoin certamente não é assim, ainda está enfrentando resistência. Acho que essa é a verdade agora e o que eu acho um pouco interessante é como o domínio do Bitcoin potencialmente estará fechando com essa baixa mais alta e sabemos que se o domínio do Bitcoin fizer um empurrão para o lado positivo, há duas maneiras de isso acontecer. Isso poderia acontecer se o mercado geral desperrar e o Bitcoin apenas desperrar menos do que altcoins e, portanto, isso poderia ser uma narrativa para assumir o domínio do Bitcoin um pouco mais adiante no próximo mês. Outra maneira de isso acontecer é o mercado geral, o que veremos durante um mercado em alta se as altcoins superam o Bitcoin. A capitalização total de mercado pode continuar mais acima e a dominância do Bitcoin também pode continuar mais acima. Só tem que superar as altcoins, onde durante um mercado em alta geralmente todas as moedas vai superar o Bitcoin e assim, em um mercado baixista, há momentos em que podemos ver o Bitcoin superar todas as moedas e a capitalização total de mercado continuar subindo. Então eu acho que é interessante que o domínio do Bitcoin esteja fazendo esse movimento. Acho que veremos o domínio do Bitcoin subir em algum momento, mas está formando uma baixa mais alta que o teorema do gráfico Bitcoin até agora, formando uma alta mais baixa. Acho que seria um caso de alta difícil colocar na mesa aqui que o gráfico Ethereum Bitcoin vai continuar a estourar. 76.500 satoshis é um nível-chave para esta vela mensal até agora. Não chegamos acima dela e, portanto, essa poderia ser outra alta mais baixa antes que ela continue lateralmente. Movimento eu acho que isso está em cima da mesa para o teorema do gráfico Bitcoin geralmente vai continuar você sabe mais acima ou durante um mercado em alta. Então veremos que quero dizer indo para a fusão em setembro. 18º. Há muito IP, eu acho que você pode dizer, mas sim, eu acho que é isso. Jorge, você tem mais alguma coisa sobre a qual queira falar? Sim, eu quero fazer uma aposta. Com qualquer um que pense que a fusão vai realmente acontecer desta vez. Você sabe que não teria sido uma dívida inadimplente nas últimas 4 ou 5 vezes. Vamos ver? Ok, vamos repassar, acho que algumas perguntas bem rápido. Há muita coisa. A propósito, amo Jacaré do Pantano, você é incrível. Não vai amor que eu acho que isso significa nenhuma assistência virtual, certo?
Nem sempre parece tão limpo. Corte bem, isso é porque ele é limpo. Obrigado, eu estou desbastando um pouco. Alguém disse mencionar o canal do YouTube. Eu acho que deveria estar na descrição abaixo alguém mencionando Wi-Fi. Ok, eu acho que vou dar uma olhada no Wi-Fi bem rápido se vocês quiserem. Então vamos em frente. Confira a moeda de suprimento de 30 mil. O que é bem interessante. Devido ao fato de que também há uma moeda de 10 mil suprimentos. Veja a Valde Finance. Mas não, eu entendo totalmente o que você está dizendo aqui com urina. Quero dizer, isso é como log. Agregado de rendimento. Sim, cara, é como um dedo médio apenas virando você para fora, você sabe. É como se toda vez que você vê um grande pico como esse você não quer ficar do outro lado, você sabe. É como o S&P 500. Você não quer ficar do outro lado dessa coisa. Você sabe que é como se fosse aquele grande pico que acabamos de ver com Finance. Você não quer ficar do outro lado dessa coisa, isso é certo. Com anseio aqui nem é um verdadeiro touro Bitcoin. É melhor você acreditar que nós dois somos tigelas de Bitcoin, temos muito lugar. Posições com Bitcoin nós apenas abreviamos para ERGs, ou pelo menos eu faço tempo. Realmente não curto Bitcoin. Diz que o fluxo ou som cortado por algum motivo, ele disparou primeiro, continuou por um segundo, mas está bom agora, certo? Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver, eu acho que alguém está mencionando um bom ponto aqui, que eu esqueci completamente de mencionar. Então sim, Mt. Gox está indo para aparentemente obter parte do Bitcoin devolvido que foi roubado na violação. E o interessante sobre isso é que o preço médio que as pessoas compravam sempre que tinham seu Bitcoin no Mt. Gox era de cerca de 300 US, para que era o preço médio e, portanto, se esse Bitcoin for devolvido a todos esses usuários, o que não é o valor total, acho que é apenas uma porcentagem do que foi roubado ou hackeado ou o que quer que seja devolvido. Mas sim, isso acontece em agosto e todo mundo decide vender. O que você sabe que você realmente não pode culpá-los se eles pagaram $300 e agora o preço é $23,000, seja qual for o direito. Você não pode culpá-los por vender um pouco, pelo menos. Isso pode ser muito ruim para Bitcoin, pode ser muito, muito ruim para Bitcoin. Então alguém que você conhece que você é muito inteligente por mencionar que Vamos ver. Sim, é só isso. Então de qualquer forma, vamos ver quando vocês entraram na criptografia. Eu entrei na criptografia sempre que o Bitcoin custava $2.000 por moeda. Eu não. Até eu acho que o que foi aquele 2015 ou algo parecido. Quando ele estava em 2000 a moeda por volta dessa época. Sim, era algo parecido. Agora ele provavelmente esteve diante de mim. O que eu ganhei em 2014 a 15, quando você entrou no mesmo período de tempo e eu comecei a fazer vídeos do YouTube nele em 2017 e nunca mais olhei para trás desde. Veja 10 de agosto. Temos que ir para julho. Eu nem me importo com os números da inflação. Lembro que tivemos mais notícias sobre os números da inflação e o preço ainda bombeou. Você sabe. Eu não confio em nada disso. Você sabe, uma coisa que vou dizer também é no IC. Estamos vendo alguns cachos no IC, mas também temos uma nova vela mensal nas próximas 48 horas. Temos uma nova vela mensal chegando. Mas veremos o que vai acontecer, pessoal. Veremos o que vai acontecer. Estamos nos aproximando de uma olhada nas 6 horas do período institucional. Então vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, sim, você sabe. Mas com esta nova vela mensal eu diria que o que os touros realmente querem com essa vela mensal, eu acho que o que eles querem é para esta vela mensal. Para quebrar acima de 24.300 e obter um corpo fechando acima de 24.300, eu acho que é isso que os touros gostariam, porque isso poderia
Faça a transição para 28.000 a 30.000 com esta nova vela mensal que está se abrindo e que presumiria que o Bitcoin apenas recupera a vela mensal completa que nós vi em junho e o SP500 já recuperou sua vela mensal de junho. Então Bitcoin está começando a ter um desempenho inferior ao SP500 e isso realmente começou com todas as liquidações com 3 flechas Capital Voyager Celsius e assim por diante. Então você sabe desde tem tido um desempenho inferior ao SP500. Você sabe que tem sido difícil para o Bitcoin ficar acima desse nível de 24.300. Então você sabe que eu acho que há uma probabilidade para o cenário mais óbvio que é esta vela mensal fecha abaixo de 24.300 e isso significa que a vela mensal é praticamente uma vela de indecisão segurando o 2018 anterior, alta de todos os tempos. E isso realmente colocaria os touros e ursos na ponta dos pés para a próxima vela mensal se abrindo, porque se começarmos a ver ação do preço acima de 24.300, quem sabe até onde isso poderia ir. E poderia até ser um pavio e então esta é uma vela mensal interessante perto na minha opinião. Você sabe que o semanário é ainda mais interessante porque você pode ver essas duas velas praticamente se espelharem. Você sabe. Eu diria que nossa vela semanal atual tem um viés ligeiramente otimista porque se formou um pouco mais altos e não formou mais mínimos em relação à vela da semana passada, então há um ligeiro viés de alta aqui. Mas você sabe que o fato é que já tivemos 3 velas semanais fechadas abaixo das 200 semanas média móvel e, portanto, para que esta seja a primeira fechando acima da média móvel de 200 semanas, é provável que voltemos para testar esta área aqui abaixo da média móvel de 200 semanas e acho que, se vamos ver uma fuga, isso precisa acontecer nas próximas 24 a 48 horas, ou então o ímpeto diminuirá e então a probabilidade de vermos uma desvantagem se torna maior. Então não temos uma confirmação de uma quebra de nível de resistência ainda. Tomazella está perguntando. Para Bitcoin agora o que está acontecendo? Ele acabou de sintonizar você sabe o principal. O tópico principal do vídeo de hoje tem sido o fato de que você sabe, o Bitcoin rejeitou uma linha de aranha até agora no gráfico de hoje, que é uma grande resistência ou no meu gráfico você sabe minha maior resistência é 23.000 ou 23.795 está segurando, mas 24.300 não está segurando. Não temos velas completas de 4 horas confirmado acima desse nível de resistência, o que significa que o Bitcoin ainda está enfrentando um nível de resistência e, portanto, você quer assumir uma posição comprada quando ainda não tivermos a confirmação de uma quebra de um nível de resistência, provavelmente não é a decisão mais sábia, porque se este é um nível de resistência, o que o nível de resistência faz? Ele mostra a resistência e, portanto, se isso não segue adiante nas próximas 24 a 48 horas e agora os mercados de ações se abrem a oportunidade para as ações desacelerarem um pouco e talvez recuarem, o que poderia ser você sabe a armadilha de touros aqui poderíamos estar vendo isso rejeitarem um nível de resistência certo, então é por isso que queremos esperar por essa confirmação de que 4 horas. Confirmação de vela aí, claro, se obtivermos essa confirmação de vela de 4 horas acima de 24.300, eu assumiria que o próximo destino é 28.000 no curto prazo imediato, que testaria essa resistência do canal descendente e também permitiria que o Bitcoin preenchesse sua lacuna aqui. Então conversamos sobre isso ontem, você sabe. Mas precisamos dessa vela. Confirmação no gráfico de 4 horas e, de preferência, uma vela com simetria de alta. Então continuaremos monitorando isso para aqueles que estão sintonizados no canal. Obrigado a todos por sintonizar hoje. Muito obrigado por entrar na transmissão ao vivo. O link do canal dele está na descrição abaixo e agradecemos a cada um de vocês sintonizados. Esperamos que gostei da atualização de hoje Joshi. Eu verei vocês na próxima vez. Obrigado por mostrar todas as moedas também Joshi. Faremos mais todas as solicitações de moedas neste canal. Tudo bem. Francotirador.